Olá, meus amores, tudo bem? Então esse vai ser o tutorial da make que eu utilizei ontem de noite, né, para nossa primeira aula do workshop ABC da automaquiagem. É uma maquiagem com tons de rosa e principalmente onde o foco tá nos lábios, né, dando muita vida para essa cor de batom, que é uma cor bem vibrante. A gente sabe que talvez tem muitas pessoas que não gostam desse tom, mas eu acho que é uma cor diferente, né, e bem receptiva também. Eu acho que o rosa é uma cor de muita harmonia, né? E eu utilizei ele também para combinar com esse tom de blusa que eu estava utilizando ontem também, ok? Então vamos ao tutorial. Eu vou começar então aplicando a base, tá? A base que eu vou utilizar hoje, ela é uma base mate. O que é uma base mate, Bárbara? É uma base bem sequinha, ou seja, a probabilidade dela deixar minha pele oleosa ao longo do dia é muito pequena, tá? Essa base, esse estilo de base mate é muito boa para peles que são oleosas, tá? A minha pele é uma pele que não chega a ser oleosa, ela é mista, né? Os pontos de oleosidade dela são nessa região T aqui do rosto, né? Bom, aí como que vocês estão vendo que eu tô aplicando? Eu não tenho muito assim uma regra, né? Eu boto na esponjinha a quantidade de base e já vou depositando sobre a pele. E o segredo tá onde? A gente sempre tem que ir dando batidinhas na pele, ó. Estão vendo, meus amores? Sempre dando batidinhas na pele, tá? E deixando a pele sempre bem homogênea, tá? A esponjinha ela é ótima porque ela não deixa marcações da pele. Às vezes o pincel deixa, né? Se você quiser espalhar a sua base com as mãos, também deixa um acabamento muito natural. Só que esse momento aqui você não pode ter preguiça, né? Você tem que cuidar de cada cantinho da sua pele, tá bom? Vamos pegar um pouquinho mais de base. Ó, a quantidade que eu peguei agora é bem pouquinha, né? Então, a gente aplica aqui em cima e o excesso e o restante a gente traz aqui pro cantinho do olho, ó. Vocês notaram que primeiro eu meio que deposito sobre a pele, né? E depois eu vou voltando com a esponjinha, passando várias vezes, né? Dando essas batidinhas várias vezes para ir espalhando, então, o produto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a maquiar os meus olhos e aí depois eu volto a fazer a segunda camada na pele, tá? Eu utilizei um batom mate marrom, tá? Aqui tá uma dica muito interessante pra vocês, porque às vezes a gente utiliza sombra, né, pra olhos e elas não são tão práticas assim, né? E o batom mate ele, além de ter uma alta pigmentação, ele é muito prático pro nosso dia a dia, né? E aí, ó, novamente eu aplico dando batidinhas, ó. Estão vendo? A gente sempre tem que cuidar nesse cantinho aqui bem rente à linha dos olhos, né? Pra deixar bem pintadinho, que senão a gente acaba deixando uma linha ali. Fica como se fosse um delineado que não tá pintado, né? Em branco, assim, fica feio. Agora, eu vou utilizar iluminador abaixo das sobrancelhas e no cantinho interno dos olhos, tá? Segredo pra gente fazer com que o pigmento fique ainda mais potente é molhar essa sombrinha. Então, eu vou borrifar um pouquinho de aguinha termal nessa sombrinha aqui. Esse truquezinho em outro vídeo eu posso ensinar vocês também, tá? Vou pegar no pincel, ó. Botei no pincel e agora vou marcar aqui embaixo das minhas sobrancelhas. Agora eu vou marcar aqui o cantinho interno. Esse meu pincel aqui, ele é até muito grosso pra tá pintando esse cantinho. O ideal seria um mais fininho ainda, para não acontecer isso aqui, estão vendo? Mas depois eu vou corrigir isso com a esponjinha na hora que eu for fazer o acabamento da pele. Então, eu não vou me preocupar com isso agora, tá? Então, eu vou pegar um pincelzinho de esfumar, esse aqui, tá? Que é um pincelzinho mais gordinho, assim. E vou pegar uma sombrinha marrom num tom mais terroso, tá? Eu vou utilizar esse tom aqui. Na real, é um pozinho de bronze que eu vou utilizar mesmo, tá? E aí, vou começar a esfumar, ó. Aqui no côncavo. Vou trazendo pra cima de encontro com aquele iluminador que a gente aplicou abaixo da sobrancelha.
vai esfumando, esfumando, esfumando. Sem preguiça. Vamos molhar mais um pouquinho o pincel. Estão vendo como já tá? Olha a diferença, né, gente? Já tá ficando bem melhor. Agora eu vou passar o rímel. O meu rímelzinho que eu utilizei é um que tem as sardinhas assim, ó, bem fininhas. É esse daqui da Ruby Rose, tá? Esse daqui eu vou indicar pra vocês porque ele tem um custo-benefício tão bom. Ele é tão baratinho, eu acho que ele custa uns R$12. E ele é ótimo, eu gosto muito dele porque ele tem o pincel assim, bem fininho. Então ele é bem prático da gente utilizar. Aí eu limpo aqui, ó, a pontinha dele no próprio produto mesmo, pra não correr o risco da gente borrar, tá? Eu só vou passar uma camadinha de rímel agora em cima. Porque depois eu vou aplicar os cílios postiços. E embaixo eu passo também, mas só no final da maquiagem para fazer o acabamento. Vocês viram que a parte de sombra em si desse olho é muito prática, né? Ela é bem rapidinha de se fazer. E aí, para passar rímel, o segredo é a gente sempre vir da base do olho e ir puxando, dando umas tremidinhas assim pra cima da ponta dos cílios, ó. Aí depois, se você quiser, sim, aí você dá aquelas batidinhas aqui, assim só aqui em cima. Mas antes você precisa fazer essa base que eu ensinei. Ok, então agora eu vou começar essa parte de acabamento na pele, tá? Eu vou aplicar mais uma camada de base para deixar a pele bem preparada, né? Como foi uma apresentação, eu queria deixar a pele mais marcada, tá? Então, para isso, a gente aplica 2 camadinhas de base. Você sempre tem que esperar a pele secar, né? Pra a base ser absorvida pela sua pele antes de passar a segunda camada, tá? Então não adianta você passar logo ali a primeira camadinha e depois já vir com a outra, não. Espere um pouquinho, tá? Passe a primeira camadinha na sua pele, espere um pouquinho, né? Tipo como a gente fez agora, então vocês viram que eu fiz o olho e depois eu volto pra segunda camada de base. Se a sua intenção é deixar uma pele bem mais leve, se fosse uma make pro dia a dia, não haveria necessidade, né, de fazer essas 2 camadinhas. Ah, tá aqui uma esponjinha. E então não haveria necessidade de fazer essas 2 camadinhas, né? Mas como foi para nossa apresentação, né, eu quis fazer uma pele mais elaborada. Então eu vou voltar e vou fazer mais uma camada de base. Aí vocês vão começar a ver que eu vou começar já a modelar os nossos olhos, né? Ó. Como que eu vou fazer isso? Eu já vou marcar aqui, ó. Eu gosto de fazer esse corte nele. Para fazer esse corte, eu venho com a esponjinha e puxo retinho assim, ó, dando batidinhas. E aí começo a aplicar aqui abaixo das olheiras também, pra gente começar a igualar os cantinhos que ficaram mal acabados. Lembra que não tinha ficado bom aqui também? Se você estiver fazendo esse olho com sombra, você tem que cuidar, porque às vezes pode cair aqui de baixo. Aí passar mais uma camada sem limpar, a base pode fazer com que a sua pele fique manchada, tá? Ó, aqui no nariz de novo, os cantinhos, gente, aqui nas narinas também. Puxem assim, ó, a boca um pouquinho pra conseguir pegar bem esses cantinhos do nariz, tá? Fazer um acabamento bem bonito na pele de vocês. Aqui também, o pescoço depois eu corrijo, tá? Não se preocupem com o pescoço agora. Vamos pegar um pouquinho mais de produto e aplica de novo. Ó, vou fazer o corte. Venho puxando esse traço reto. Puxei. Corrijo aqui de baixo, no cantinho interno também. E aí, vem subindo. Sempre passando, passando. Você vai sentir a sua pele ficando mais sequinha.
esse é o momento em que a base já foi absorvida pela sua pele, tá, amores? Um pouquinho mais na testa. Aí agora eu pego bem pouquinho de produto, porque normalmente a testa nunca precisa de tanto produto assim, né? A não ser que você tiver ela mais grande, né? Mas normalmente não. Ó, passando. Você pode estar achando que a minha base tá muito clara, né, pro meu rosto. Mas como eu tenho a pele bem clarinha e eu sempre gosto de utilizar sombras mais bronzeadoras, né, pra fazer o contorno no meu rosto. E essas sombras, o pozinho, né, bronzeador, normalmente que eu uso, ele é bem mais escurinho. Então eu não escureço muito a minha pele com a base e o corretivo, porque senão fica muito escura pro meu tom de pele, tá? Esse é o truquezinho que eu uso então para preparar a pele. Agora eu vou aplicar então um corretivo, tá? O corretivo que eu vou utilizar é um bem clarinho também. Vou pegar ele aqui e vou marcar ele aqui abaixo, ó. Vou passar aqui nesse cantinho. Eu sei que tem mulheres que já estão utilizando bem menos corretivo, né? Mas pra essa make eu marquei bastante. Ó. Faz esse contorno do cantinho interno. E vem puxando o restante pro final. Como se fosse um V aqui embaixo, ó, tá vendo? Pra não deixar, pra cobrir bem as nossas olheiras. A pontinha do queixo, as laterais aqui do nariz, que são as bordinhas que eu comentei pra vocês, né? E aqui um pouquinho no centro da testa. Pronto, agora então eu vou começar a esfumar, né? Da mesma forma como a gente tava fazendo com a base, esse corretivo também, ó. Vou dando essas batidinhas. Aqui eu vou dobrar um pouquinho a esponjinha pra conseguir chegar nesse cantinho interno aqui, ó. Fecha um pouquinho o olho. De preferência, se você tiver aquelas esponjinhas de triângulo, seria até melhor aqui, tá? Eu tô sem elas agora, então tô improvisando com essa aqui que eu tenho. Batendo, sempre dando essas batidinhas. Viram como fica bem cortado, assim? Eu gosto desse efeito, pelo menos foi o que eu quis fazer ontem, tá? Depois a gente corrige esses cantinhos ali, esse acabamento, tá? E é isso, ó, meus amores. Nossa, parece um fantasminha, né? Mas não tem problema, vai ficar bom. Agora eu vou utilizar um pouquinho desse corretivo e passar aqui nessa minha pintinha. Eu não gosto de passar base, corretivo no pescoço, porque eu acho que pesa demais, sabe? Envelhece muito a pele do pescoço. Principalmente porque eu tenho, né, pelo menos muitas linhas de expressões já aqui no meu pescoço, né? Então, eu não gosto de pesar tanto assim. Então, eu só escondo um pouquinho essa pintinha que eu tenho aqui, essa manchinha, né, marquinha. E dou essa tapeadinha aqui, tá? Depois, com um pozinho, daí eu equilibro o tom do meu rosto com o do meu pescoço, tá bom? Bom, vamos começar agora a selar essa maquiagem. Como que a gente sela? Aplicando o pó, tá? O pozinho que eu vou utilizar vai ser primeiro um translúcido abaixo aqui das minhas olheiras, tá? E vai ser um bem fininho e bem clarinho. Com outra esponjinha igual, só que na verdade essa daqui eu só utilizo para aplicar o pó, tá? Se eu utilizar aquela mesma esponjinha da base, não vai ter um resultado bom, tá? Então precisa ter uma esponjinha específica para o pó. E aí vejam que eu começo aplicando também, dando batidinhas, primeiro abaixo dos olhos, depois a gente faz o resto do rosto. Ó.
Vem aplicando, dando batidinhas, nunca espalhando o produto, sempre depositando, tá? Ó, depositando. Agora que eu selei aqui embaixo dos olhos, eu começo então a aplicar no meu rosto todo. Ontem eu usei esse no meu rosto todo e depois só equilibrei com um pozinho mais escuro, tá? Mas normalmente você pode utilizar só um pó pra equilibrar. Só de preferência, quando você for fazer aqui abaixo, né, das suas olheiras, tem que ser um pozinho mais clarinho, né? Agora eu vou aplicar em todo o rosto, utilizando um pincel mais gordinho, né? Com cerdas bem largas, ó. Dê uma olhadinha. Ele é um pincel mais larguinho, né? Então, pra gente poder espalhar em todo o rosto. Aplicar no nariz. Vocês vão sentir a pele de vocês mais sequinha agora, né? Bem sequinha. Você passa a mão, ela tá bem aveludada, né? Esse é o efeito do pó. Agora aqui eu gosto de tomar cuidado, porque senão pega no meu cabelo. E aí nos vídeos vocês pensam que eu tô com cabelo branco. Porque o pozinho, ele deixa às vezes esse efeito. Eu gosto de usar tiarinha por isso, quando eu tô me maquiando. Mas sempre acontece às vezes de maquiar um pouquinho o cabelo. E aí agora eu começo a trazer um pouquinho desse pó pro rosto. Como esse pó ainda não tem cor, ele não vai dar muita tonalidade no meu pescoço, mas depois com o bronzeador vai, né? Bom, vamos começar a tirar essa cara de fantasminha, vamos? Então agora eu vou fazer o contorno do meu rosto, tá? Eu vou utilizar então um pozinho bronzeador. O pozinho bronzeador normalmente ele é mais escurinho, igual aquele que eu utilizei aqui nos meus olhos, lembram? Lembram como é que ele era? Ó, ele tem essa cor aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Estão vendo? Tem essa corzinha ali. Então, eu vou utilizar ele. Quer dizer, vou aplicar ele. Agora eu vou aplicar ele com esse pincel aqui, ó, mais fininho, tá? E pra aplicar ele, eu vou fazer esse movimento aqui. Eu vou fingir que eu vou atirar um beijinho, ó. Pra poder enxergar bem a maçã do meu rosto, bem marcadinho. É aqui que eu vou aplicar o bronzeador, tá bom? Ó. Então, vamos lá. Sempre movimentos de vai e vem, tá? Com o pincel. Pronto, marquei. Ó, vamos aplicar do outro lado. Não fiquem preocupados se ficou muito marcado agora, que depois, assim como os olhos, a gente vai esfumar, tá bom? Aplicar um pouquinho mais. Pronto, já tá bem marcadinho aqui. Só trazer um pouquinho mais pra cá pra ficar igual ao outro ladinho. Agora sim. E agora eu vou aplicar um pouquinho na ponta do meu queixo, porque eu sou bem queixudinha, e daí esse contorno vai fazer com que afine mais a ponta do meu queixo, né? Até vou trazer um pouquinho aqui para as laterais. E isso tudo, essa parte do contorno, ela é muito diferente de acordo com o seu tipo de rosto. Então, realmente, só com uma mentoria, uma consultoria, que eu realmente consigo ensinar você a se maquiar de acordo com as medidas da sua face, né? Para que fique uma maquiagem realmente apropriada para você, tá? Com o seu rostinho. Agora a gente vai aplicar aqui no topo, bem rente à raiz do nosso couro cabeludo, né? Aqui também, no meu caso, eu só aplico na lateral da testa, mas dependendo do tamanho da sua testa, os pontos que a gente deve aplicar são diferentes. Dependendo do formato do seu rosto, o contorno que a gente vai fazer na hora da make para sua face é completamente diferente, tá? Então aqui eu tô me maquiando de acordo
pro meu estilo de rosto, né? Estão vendo que já tá vindo, tô perdendo aquele rosto de fantasminha, né? Eu fiz um pouquinho de contorno no nariz, tá? Isso também varia muito de acordo com o tamanho do seu nariz. Eu vou aplicar só um pouquinho aqui, muito pouquinho. Eu nem quis fazer muito contorno no meu nariz ontem, tá? Eu só tô fazendo exatamente como eu fiz ontem na apresentação da aula para vocês. Pronto, marquei. E agora, então, eu vou começar a esfumar novamente com esse pincel bem gordinho de pó. Lembra do pozinho que a gente aplicou antes? Só que agora com um pozinho de mais cor. Esse já tem um pouquinho mais de cor, ele não é tão clarinho. E vou aplicar por cima de tudo isso que a gente fez para começar a esfumar. Ó, aplico bem em cima desse bronzeador, aqui no queixo. Começo a esfumar todo esse produto que a gente aplicou na pele. Pega um pouquinho mais de produto, vem de volta. Aqui no nariz. Ó, agora aqui eu começo a trabalhar um pouquinho no cantinho interno dos olhos e aqui, ó, pra não ficar tão marcado, né? Porque antes vocês viram que tinha, ó, aqui, por exemplo, tá bem marcadinho. Então a gente começa a esfumar aqui esse cantinho pra não ficar tão marcadinho assim. E o mesmo aqui no cantinho interno, ó. Agora aqui na testa. Olha aí, ó, já tá ficando bem mais natural, não tá? E aquela carinha de fantasma também já tá indo embora, né? Já não tá tão branquinho assim. Agora sim, agora eu começo a pegar então um pouquinho desse pó e trago pro meu pescoço. E ó, já tá numa cor bem uniforme na minha opinião, né? Não tá contrastando. Bom, agora a gente vai começar então a iluminar o nosso rosto, tá? Eu amo essa parte, como eu falei pra vocês, o meu estilo de make sempre tem a pele bem iluminada. Pra gente iluminar, então, é aquele mesmo esquema que eu já falei pra vocês. A gente precisa deixar o pigmento mais marcado, molhando ele, né? Com um pouquinho de soro fisiológico. Então, eu vou borrifar, além da sombrinha no pincel, eu vou borrifar o meu rosto pra que realmente a minha pele mantenha esse iluminador bem marcadinho, tá? Vou borrifar. Pronto, borrifei. Vou borrifar também agora ali a sombrinha. Vou pegar o pincelzinho pra aplicar o iluminador, que é esse aqui. Ai, esse iluminador é tão lindo. Ele tem um pigmento mais rosadinho. E ó, só aqui em cima da maçãzinha. Pronto, ficou bem marcado, né? Não se preocupem que a gente vai esfumar também. Ó, aqui em cima, bem marcado. Eu passei um pouquinho aqui nesse cantinho também, ó, no finalzinho de ontem. Também passei um pouquinho aqui nesse cantinho ontem. Vou passar aqui nesse cantinho aqui também, nesse corte que eu fiz. Pronto. Aí eu fiz aqui no topo do nariz, na pontinha dele. E isso tudo também varia de acordo com o seu rosto, tá, meus amores? Ponta do queixo, no arco do cupido e um pouquinho no centro da testa. Olha como tá marcado agora, né? Então, a gente precisa ser meio rapidinho, vir com o pincel sequinho e começar a esfumar. Olha só, já começa a sair essa marcação, né? Já começamos a
esfumar novamente a nossa pele. Olha só que pele bonita, né? Eu adoro a pele assim, ela fica bem, com um aspecto bem iluminado, assim, parece que ela tá com bastante saúde, né? E pra dar um pouquinho mais de saúde pra ela, agora eu vou aplicar um pouquinho de blush. Eu peguei um tom mais rosadinho pra combinar com a make e o tom da blusa que eu tava usando, né? Aí é só aqui na maçãzinha do rosto, ó. Então a gente finge que vai fazer um sorrisinho e marca aqui, ó. Ó, estão vendo a diferença desse ladinho pro outro? Passa só um pouquinho aqui, só um pouquinho mesmo. E vem de volta com aquele pincel bem gordinho e esfuma de novo. Eu gosto de deixar o rosto bem assim, mais rosadinho, porque eu acho que ele fica com esse aspecto de saúde, né? Ó, estão vendo? Vamos finalizar agora essa parte do olho, vamos lá? Então, o que eu apliquei no meu olho? Embaixo eu apliquei o mesmo batonzinho, né? Só bem rente aqui no cantinho do... bem rente aos cílios, né? Essa sombrinha marrom. Do outro ladinho eu vou fazer a mesma coisa. Aqui, meus amores, parece que tá manchadinho, né? Mas não é. É da sobrancelha que eu acabei de fazer. E aí tá um pouquinho inchado. Mas não tem problema. Mas já vai sair. Pronto, apliquei. E agora eu vou esfumar com a pontinha desse pincel. Tá vendo aqui a pontinha dele? Ó, esse cantinho aqui, né? Eu vou aplicar um pouquinho de blush, que é o tom rosinha, né? Que é uma sombra mais rosinha que eu tenho. Vou molhar essa sombra também pra ela ficar mais pigmentada. E aí vou esfumar esse batonzinho que a gente acabou de aplicar. Ó. Vou passar aqui abaixo. Isso também faz com que a gente já tire as marcações mal feitinhas do batonzinho que a gente aplicou, né? E faz com que a maquiagem fique bem esfumada e bem bonita, ó. Estão vendo? Olhem a diferença desse olho pro outro. Dá pra notar, né? E eu acho que esse rosinha dá todo um toque na make, sabe? Novamente, só iluminar um pouquinho mais aquele cantinho aqui interno. Com uma sombrinha iluminadora. Só um pouquinho, só um pontinho aqui, ó. Só esse pontinho aqui, ó. Estão vendo? Pronto, agora eu vou maquiar as minhas sobrancelhas e vou utilizar uma sombra marrom opaca. Isso é um detalhe bem importante, tá? A gente sempre tem que maquiar as nossas sobrancelhas com sombra opaca, nunca cintilante, tá bom? Pra deixar mais pigmentada, eu também sempre gosto de molhar a sombrinha. Isso eu posso ensinar num outro vídeo pra vocês. E aí eu começo sempre... Tá. E aí eu começo sempre do final pro começo. Ó. Vocês podem ver que a minha sobrancelha é bem falhadinha, né?
Hoje apesar de ter feito ela, eu não maquiei ela com rena. Olha só como já dá uma boa cobertura, né? A sombrinha. E quando a sombrinha tá molhada, então é bem mais prático, porque ela maquia bem mais rápido, né? Eu gosto do perfil da sobrancelha mais natural, assim, então eu gosto de deixar o final dela mais marcadinho. E aí, no começo, eu deixo ela assim bem naturalzinha. Então, eu até pego um tom de marrom mais claro. E aí, só venho trazendo o excesso do produtinho pro começo da sobrancelha, ó. Eu mal pinto assim esse começo ali dela, pra ela não ficar tão marcada. É só cobrir as falhinhas mesmo, tá? Agora, para fixar os pelinhos no lugar da nossa sobrancelha, a gente pode ou utilizar um rímelzinho incolor ou fazer esse truque que eu vou ensinar aqui para vocês. Eu gosto de pegar um spray de cabelo, qualquer spray de cabelo que você tiver aí você vai pegar o seu pincelzinho de sobrancelha, o meu tá bem velhinho já, e vai colocar um pouquinho desse spray aqui no pincel e vai, ó, pentear a sua sobrancelha. O meu pelinho, ele sempre tem que ser penteado pra cima, ó, e trazendo assim. Pronto. Olha só que diferença, gente. Não sei se vocês conseguem perceber, né? Bom, pra maquiar a sobrancelha, meus amores, existem várias formas, vários truquezinhos, tá? O que eu gosto de utilizar normalmente assim nas minhas makes é esse. Mas se você quiser deixar ela mais marcada, a gente pode contornar ela também, tá? Mas isso tudo eu ensino vocês na mentoria. Todos esses truques, meus amores, a maquiagem tem muitos truques que a gente pode aprender, tá? Vamos agora então colar os cílios postiços. Eu vou colar os meus cílios e já volto pro vídeo não ficar tão longo, ok? Pronto, meus amores, já apliquei os cílios postiços, viram que já deu aquele up, né, no olhar, já deixou aquele aspecto de cílio de boneca e agora a gente vai aplicar, então, um pouquinho do rímel embaixo dos olhos, tá? Vou limpar antes esse cantinho aqui do pincel e eu vou deitar o pincel assim, ó, e vou passar muito pouquinho, é só pra abrir um pouquinho mais o meu olhar, tá? Ó, só um pouquinho mesmo. Pronto, e aí pra deixar eles um pouquinho mais naturais, eu venho assim com o dedinho e passo por cima, ó. Só pra tirar um pouquinho do excesso que fica. Olha como o dedo fica sujinho. É só pra gente limpar um pouquinho esse excesso, sabe? E agora então vamos finalizar essa make com a peça-chave que eu usei na make de ontem com o batom, vamos? Então tá, olha, o batom que eu utilizei foi esse aqui da MAC, tá? O nome dele é Candy Yum Yum, deve ser assim o nome, ele é mate. Apliquei direto assim na boca mesmo, ó. Ele é aquele tom de rosa bem chiclete. E agora, meus amores, para não ficar tão marcada assim a boca, a gente vai limpar. E eu vou ensinar também um truquezinho para vocês não correrem o risco de ter batom no dente, tá? Mas isso é bem impossível de acontecer, não interessa. Normalmente a gente sempre corre essa gafezinha, né? Mas pra gente evitar, a gente sempre pega o dedinho, passa por cima do batom, ó. E espalha ele. E principalmente limpa essa parte aqui de dentro, ó. Pronto, limpei, viram que até parece que tirou uma boa camada, né, daquele rosa, assim, muito marcante. E pra gente equilibrar esse rosa marcante, eu vou passar um gloss também por cima, também rosinha. Eu acho tão bonito esse gloss, eu adoro gloss na maquiagem. Esse gloss aqui é da Candice Berenice, eu vou passar aqui, por cima.
Depois a gente limpa a parte de dentro. Aí eu já aproveito e vou contornando bem a boca com o gloss, ó. Vou passar mais uma camada. Pronto, agora a gente faz a mesma coisa que a gente fez com o batom. E pronto, meus amores, make pronta pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a make que eu utilizei na nossa aula, então, do workshop, né? Foi um prazer ter apresentado a primeira aula pra vocês. Espero que vocês tenham gostado assim como eu, né? Espero que vocês também tenham gostado dessa make rosa, né? Com esse tom. O rosa é uma cor de muita harmonia, né? E ele também é uma cor que ele recebe muitas pessoas. Por isso que eu quis utilizar esse estilo de maquiagem ontem pra vocês, tá bom? Para que vocês se sintam muito bem-vindas. E caso tenha ficado alguma dúvida, podem me chamar no privado, deixem os comentários aqui abaixo também no vídeo, quem for me ver no YouTube, que eu vou estar respondendo pra vocês, tá bom? Um grande beijo e até mais!